Oi, meu nome é Manuele. Vamos apresentar um trabalho com o tema romantismo com a direção da nossa professora de português Poliana. Equipe formada por 4 alunos que são eu, Emanuele, Evelyn Cristina, Maria Fernanda e Maria Carolina. Pedimos a você que está assistindo total atenção para que você aprenda tudo da maneira correta. E para darmos início no nosso trabalho, queríamos deixar esse pequeno verso do poema Canção do Exílio de Gonçalves Dias. Minha terra tem primores, que tais eu encontro eu cá. Em cisma sozinho à noite, mas prazer encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. O romantismo foi um movimento estético e cultural que revolucionou a sociedade nos séculos XVIII e XIX, deixando para trás os valores clássicos e inaugurando a modernidade nas artes. Sem contar as obras românticas que baseavam-se então em valores da burguesia e então a classe social que substituiria a elite absolutista em diversos países. Dando início à explicação sobre o que foi as 3 gerações do romantismo, temos a primeira geração, que é a nacionalista indianista. Decorrida entre 1836 e 1852, a geração indianista que exaltava o índio como herói nacional do país, e a geração nacionalista, que visava a construção de identidade nacional para o Brasil. As principais características da primeira geração do romantismo no Brasil são a exaltação da natureza e da liberdade e o indianismo. A exaltação da natureza e da liberdade foi onde os românticos utilizavam a exaltação da natureza e da liberdade como mecanismo para fugir da realidade, objetivo alcançado quando o escritor voltava-se para paisagens novas como a selva brasileira. Já no indianismo, o índio foi escolhido como símbolo da nacionalidade brasileira. O negro vindo de outro continente não podia ser considerado como um típico brasileiro, tampouco como um branco, identificado como colonizador português. A figura do homem nativo substituiu o herói medieval europeu em nossa literatura. O índio era visto como o bom selvagem, cujo comportamento era idealizado. Contexto histórico do romantismo. O romantismo está relacionado a 2 grandes eventos que mudaram a face da Europa. O primeiro foi a Revolução Industrial e o segundo que foi a Revolução Francesa. O contexto histórico brasileiro primeiro foi a vinda da família real de Portugal aqui no Brasil, que foi um período que antecedeu o primeiro reinado. A independência do Brasil, que aconteceu em 1882, a criação de novas faculdades e também o surgimento do público leitor. A segunda geração é conhecida como ultrarromântica ou mal do século. Ultrarromântica porque era uma fase do exagero, e mal do século porque os poetas tinham uma visão muito pessimista da vida. Eles não tinham esperança no futuro, por isso mal do século. Agora eu vou falar um pouco sobre as características dessa geração. A primeira delas é o egocentrismo. Os poetas, eles não falavam sobre o que estava ao seu redor, o que o cercava. Eles falavam sobre si mesmos, sobre o seu interior. A segunda delas é a morte como refúgio. Eles queriam fugir da realidade, resolver seus problemas, e para isso a solução para eles era a morte. A terceira característica é a idealização do amor. Para eles o amor não era algo possível e real, e sim algo impossível. O amor era idealizado, as mulheres também. E por as mulheres serem idealizadas, eles acabavam sendo pessimistas, que é a quarta característica dessa geração, o pessimismo. Por ser mulheres que eles não conheciam, mas que sonhavam em ter aquela perfeição toda que eles retratavam, mas dificilmente encontrariam, eles acabavam frustrados, pessimistas. A última característica é o saudosismo. Os poetas tratavam com muitas saudades épocas passadas de sua vida, principalmente a infância, que era uma época tranquila e que eles tinham carinho da família. Os principais autores dessa geração foram Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Junqueira Freire e Fagundes Varela. Álvares de Azevedo foi um dos principais autores desse momento, com obras focadas na tristeza e na morte, tais como Líria dos 20 Anos, Noite na Taverna e Macário. Fagundes Varela possui obras com temas melancólicos e pessimistas. Destacam-se Noturnas,
Cântico do Calvário e Contos e Fantasias. Junqueira Freire explorou temas religiosos e conflitos existenciais. Sua obra de maior destaque é Inspirações do Claustro. A terceira geração é conhecida como geração Condoreiro. Ela é caracterizada pela poesia libertária e social. Vou falar agora duas características dessa geração. A primeira é as questões sociais e o abolicionismo. Nos poemas, eles retratavam as questões sociais daquela época e principalmente a abolição da escravidão. A segunda característica é o erotismo, que diferente da segunda geração, que as mulheres eram idealizadas, eram seres intocáveis, na terceira geração não. Elas são retratadas da forma que elas são, mas com um pouco de erotismo. Os principais autores dessa geração são Castro Alves, Tobias Barreto e Souza Andrade. Castro Alves foi o fundador da poesia social. Ele ficou conhecido como poeta dos escravos, pois abordava temas abolicionistas. A sua obra de maior destaque é O Navio Negreiro. Tobias Barreto foi o grande expoente da poesia social e lírica dessa geração. Suas obras são Amar, A Escravidão e Dias e Noites. Souza Andrade foi um dos poetas mais originais e vanguardistas dessa geração. Suas obras são Harpas Selvagens e O Guesa. Casimiro de Abreu explorava temas como a saudade da infância e a tristeza. Ele publicou somente uma obra, que foi o seu livro de poesias, As Primaveras. Meu nome é Fernanda. Vamos falar um pouco sobre Castro Alves. Castro Alves foi um poeta brasileiro da terceira geração do romantismo aqui no Brasil. Ele também era conhecido como poeta dos escravos, pois em suas obras ele abordava tal tema social que era deixado de lado naquela época. Antônio Frederico de Castro Alves nasceu na Bahia, filho de Antônio José Alves e Clélia Brasileira da Silva Castro. Seu pai era médico e professor. Por ser médico, em 1852 ele foi convidado a lecionar na Faculdade de Medicina em Salvador. Castro tinha apenas 10 anos quando ele e sua família se mudaram para Salvador, justamente para atender ao trabalho do pai. Eles ficaram em uma fazenda do antigo negreiro e Castro teve contato com ferramentas de tortura. Castro tinha apenas 10 anos e aquele ficou traumatizado na sua infância. Em 1862, Castro foi para Recife para ingressar na sua faculdade de Direito. Lá ele teve contato com os poetas e ideias abolicionistas, o que deu um impulso a ele a escrever sobre navios negreiros, sobre escravatura e a lutar contra. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a obra. O Navio Negreiro, escrito por Castro Alves, foi publicado em 1869. Castro Alves também é conhecido como poeta dos escravos, suas obras como obras abolicionistas. No poema, Castro Alves revela as dificuldades enfrentadas pelos escravos africanos trazidos para o Brasil dentro do Navio Negreiro. Essa obra é dividida em 6 partes. A primeira parte, Castro Alves revela como se fosse uma atmosfera tranquila dentro do navio. Na segunda parte, Castro Alves ele revela as diversas nacionalidades dentro do navio e os tripulantes. A terceira parte, ele revela as denúncias contra o tráfico negreiro. A quarta, ele revela as crueldades e os shows de horrores dentro do navio. A quinta parte, ele invoca a natureza para que destruísse o navio e acabasse com toda aquela crueldade. E a sexta e última parte, Castro Alves revela sua nacionalidade brasileira. É importante citar que não só temos o romantismo brasileiro, e também o romantismo de Portugal. O romantismo de Portugal foi um pouquinho diferente do romantismo brasileiro, porque o romantismo brasileiro dizia mais a produção romântica, que foi muito rica aqui no Brasil. Com a criação da empresa Régia e a fundação de bibliotecas públicas, a imprensa brasileira ganhou impulso e surgiu na sociedade um forte desejo de estabelecer uma identidade nacional literária própria para o país. Já em Portugal, o romantismo se iniciou a partir da publicação do poema de Camões. Para finalizarmos nosso trabalho, resolvemos recitar o poema Canção do Exílio de Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazeres eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá.
Minha terra tem primores que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazeres eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá. Não permita Deus que eu morra, sem que eu volte para lá. Que eu desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras, onde canta o sabiá.